Este será um guia para você montar o seu computador para trabalhar com edição e finalização de audiovisual e também trabalhar com música. Olá, eu sou o Ney do canal Mundo Composer. Hoje vamos fazer um guia para você fazer um upgrade e até montar um computador do zero para você trabalhar com edição e finalização em vídeo e também trabalhar com os programas de música para mixagem, gravação e masterização de áudio. Aproveita e já te inscreve no canal Mundo Composer para você acompanhar toda semana vídeos sobre audiovisual, música, carreiras e negócios e já dá um like no vídeo. Indispensável para todos os profissionais na pós-produção, o computador é um dos itens mais importantes na sua ilha de edição. Apesar de ser um item tão usado hoje em dia, muita gente, principalmente iniciantes, tem uma dificuldade em escolher as peças certas para o seu computador ou até as melhores peças para fazer um upgrade na sua máquina, para trabalhar com vídeo e música. Este será um guia prático para você escolher as melhores peças, o melhor computador para o seu trabalho. Para você ter um computador para trabalhar com vídeo, tudo depende do seu tipo de trabalho, dos códecs dos vídeos, das resoluções desses vídeos e da complexidade das manipulações e efeitos realizados. Por exemplo, trabalhando com vídeos em Full HD, a sua máquina não precisa ser tão potente, ao passo que se você trabalhar com edições de vídeo 4K, a sua máquina precisa ser bem mais robusta. Além disso, os vários plugins e os programas exigem recursos diferentes. Tem programas um pouco mais leves, um pouco mais pesados, então isso vai fazer com que sua máquina tenha mais recursos ou menos, dependendo do seu tipo de trabalho. Por exemplo, o After Effects da Adobe é um programa que exige muitos recursos, tanto de CPU quanto de memória RAM. Já programas como o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve utilizam bastante a GPU, a placa de vídeo, em detrimento do processador. Por exemplo, para você trabalhar com Adobe Premiere, você precisa de uma CPU, de um processador, no mínimo um Intel de sexta geração ou um AMD Ryzen 1000. E em questão de memória, o Adobe pede no mínimo 8 GB de memória RAM no seu sistema. Começando pelo processador, este é um dos componentes mais importantes no seu computador. Durante a edição de vídeos, o processador estará encarregado de decodificar os códecs, gerar os previews, processar as tarefas ou direcioná-las a outros componentes que irão lidar com elas. A edição e pós-produção audiovisual exigem muito do processador e da placa de vídeo hoje em dia, principalmente com as resoluções cada vez maiores que as câmeras de hoje entregam. Obviamente, quanto mais núcleos o seu processador tiver e maior velocidade, melhor você irá trabalhar. Lembrando que o interessante é um balanço entre velocidade e quantidade de núcleos. Nem sempre um processador com maior quantidade de núcleos terá uma velocidade efetiva maior. Outra característica importante na hora de escolher o processador é a capacidade de multithreading, para você ter mais capacidade nesse processador. Também o overclock seria interessante, mas o overclock a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele acaba desgastando um pouco a peça no decorrer dos anos. A última característica importante é você escolher corretamente o socket. Um socket mais atual terá as últimas tecnologias e você não precisará trocar tão cedo a sua placa-mãe. Quanto à marca do processador, hoje as duas grandes marcas atendem super bem. Tanto Intel quanto a AMD têm ótimos processadores para a finalidade de edição de vídeo, finalização e também trabalhar com áudio. Ao trabalhar com vídeo, o códec H264 é um dos mais utilizados e também é um códec de alta complexidade para processamento, exigindo muito da CPU. Então, aí é interessante você investir numa CPU, num processador bastante rápido. Já se você trabalhar com códecs ProRes ou DNX, esses arquivos exigirão menos processador, porque eles têm menos compressão. Em compensação, eles ocuparão mais espaço no seu HD. Indo agora para a memória RAM, é ela que permite ao processador armazenar e acessar informações e processos rapidamente. Quando o arquivo ou software é aberto, o sistema envia a informação que estava disponível no HD para a memória, para que seja processada de maneira eficiente. Falando de memória RAM para o seu computador, trabalhando com vídeo, cada corte, efeito, transição irá demandar mais RAM. Então, quanto maior a capacidade e a velocidade dessa memória em seu sistema, mais rapidamente você poderá carregar e visualizar a sua edição ao navegar pela timeline. Quanto maior for a resolução dos seus vídeos na hora da edição, maior será a exigência de memória RAM também.
Por exemplo, para você trabalhar com Full HD, que seria o 1080, você precisa de pelo menos 16 GB de memória RAM no seu computador. Para trabalhar com 4K, 32 GB é o ideal, e 6K ou 8K você precisa de pelo menos 64 GB de memória RAM no seu sistema. Vale a pena sempre adquirir as memórias em pares para aproveitar a tecnologia Dual Channel, que possibilita a comunicação em duas vias ao mesmo tempo, fornecendo o dobro de largura de dados. Também é interessante você cuidar da velocidade dessas memórias. Hoje o modelo que oferece a maior velocidade é o DDR4, que é o que eu aconselho para você trabalhar tanto com vídeo quanto com música. O próximo item do seu computador é a placa de vídeo. Alguns anos atrás, ela não era tão utilizada, ficando tudo a cargo da CPU, do processador. Enquanto a CPU trabalha com processamentos gerais do sistema, a GPU irá lidar com funções específicas, como a renderização de vídeos, jogos, efeitos visuais, entre outras tarefas. Semelhante ao processador, a GPU também possui vários núcleos de processamento. Porém, enquanto a CPU possui cerca de uma dezena, a GPU possui algumas centenas de núcleos que lidam com pequenas tarefas cada um. A GPU, a placa de vídeo, trabalha principalmente com a renderização desse vídeo, a sua edição final. Então, quanto mais núcleos tiver a sua placa de vídeo, assim como maiores frequências de trabalho, mais rápido deverá ser a renderização das imagens. Um dos itens mais importantes da placa de vídeo é a VRAM, que é a memória dedicada da placa de vídeo, onde serão armazenadas as informações necessárias para o processamento das imagens geradas. E quanto maior a resolução dos vídeos processados, maior deverá ser este armazenamento. Se você trabalhar com arquivos em Full HD, a sua placa de vídeo ela tem que ter no mínimo 4 GB de VRAM. Se você trabalhar com arquivos em 4K, sua placa de vídeo tem que ter 6 GB de VRAM. E se for em 6 ou 8K, sua placa de vídeo tem que ter pelo menos 20 GB de VRAM. Outra consideração para as placas de vídeo são as suas conexões. As placas mais modernas possuem DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0 ou superior, e com elas já é possível trabalhar com 4K a 60 Hz. Para trabalhar com vídeo e com áudio, você irá necessitar de muito espaço, muito armazenamento. E é importante considerar também a velocidade e a segurança desses dispositivos. Ao escolher o seu HD para o seu computador, você deverá levar em consideração a quantidade de dados que ele pode armazenar e a velocidade de leitura e escrita destes dados. O dispositivo mais comum de armazenamento é um HD mecânico, um HD normal. Você deve priorizar velocidades de no mínimo 7200 RPM. Já o SSD são muito menores e mais rápidos do que o HD comum, porém essa velocidade extra vem acompanhada de um valor bem mais elevado. Uma sugestão de setup que irá atender a maioria dos profissionais é você ter um SSD apenas para o sistema, apenas para o Windows, e um HD mecânico de maior capacidade possível para você armazenar todos os dados. Por exemplo, você pode ter um HD de 256 GB para o Windows e o maior HD que você puder pagar para manter os outros dados. No mundo ideal de edição de vídeo e de áudio, você poderia ter tudo em SSD, com grandes capacidades, mas aí o custo vai ser bem elevado. Além desse setup que eu indiquei, você também pode trabalhar com armazenamento externo. Essa opção é ideal para quem precisa de mobilidade ou está trabalhando com notebooks. Nesse caso, é importante estar atento se há em seu notebook ou placa-mãe portas velozes como USB-C, Thunderbolt, USB 3.1 ou superior. Partindo para a placa-mãe, obviamente você deve escolher a placa-mãe de acordo com o socket do seu processador. Slots compatíveis com a RAM escolhida, de preferência uma placa-mãe que tenha memória DDR4, porta de entrada USB 3.0 pelo menos, mas preferencialmente que também contenha USB 3.1, USB-C ou Thunderbolt. Se o espaço não for problema no seu gabinete, opte por tamanhos maiores de placa-mãe, por exemplo uma placa-mãe ATX, para que ela tenha mais opções de conexões e maior circulação de ar entre os componentes. Para que todas as peças funcionem corretamente, você deve fornecer a energia adequada e limpa para essas peças, e aqui a gente está falando de fonte. Aqui a gente não deve economizar e deve comprar algo de qualidade. Opte por fontes de alimentação por modelos com selo de eficiência 80 Plus Bronze ou superior, PFC ativo e que sejam de marcas reconhecidas. Este não é um componente no qual compensa economizar. Sempre escolha uma fonte de alimentação com potência superior a todos os componentes que você tiver no computador.
para você ter margem para overclock e atualizações futuras. Falando de gabinete, aqui o importante não é a beleza, mas sim a circulação de ar entre os componentes. Você também pode acrescentar mais coolers para melhorar a eficiência da troca de temperatura com o ambiente externo, assim como um water cooler para garantir uma refrigeração ainda maior no seu processador. Para você que quer trabalhar com áudio e música no seu computador, você também irá precisar de uma placa dedicada ao áudio. Nós trabalhamos aqui na Composer com uma Focusrite Scarlett. É uma placa excelente em 24 bits e externa. Também falando em áudio, vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link para o e-book Guia do Músico Digital, que é um guia para os músicos e artistas independentes fazerem a sua carreira hoje em dia. Então adquira esse livro com o link aqui embaixo. Espero que essas dicas para você montar o seu computador novo ou fazer um upgrade na sua máquina sejam úteis para você. Se você tiver outras sugestões, escreve aqui embaixo nos comentários. Aproveita e dá um like no vídeo, te inscreve no canal Mundo Composer para mais vídeos sobre audiovisual, música, carreiras e negócios. Até lá!